Fala galera, é um prazer imenso estarmos aqui em mais uma videoaula do nosso curso Desenvolvendo Pacotes R. Estamos em mais uma aula muito interessante. Hoje nós vamos discutir um pouco de como desenvolver os manuais de ajuda de um pacote. Antes de mais nada, gostaríamos sempre de agradecer a presença de todos vocês, mas precisamos do impulsionamento para que essas videoaulas atinjam a outras pessoas que estejam no seu mesmo nicho em comum. Para isso, é interessante fazer com que vocês se inscrevam em nosso canal, acessem nossos materiais, ative o sininho de notificações e deixem o seu like, façam suas sugestões e críticas para que haja engajamento nessas videoaulas, porque é um prazer imenso compartilhar conhecimento gratuito e de alta qualidade. Para isso, então, já vamos para a nossa salinha de apresentação. E aqui hoje nós vamos justamente no nosso arquivo aritmética, nesse caso, nós estamos desenvolvendo agora o manual de ajuda. Para vocês que não sabem, os manuais de ajuda dentro do nosso projeto está dentro do subdiretório chamado man. E os arquivos são sempre com a extensão .rd. Quando nós abrimos ele, ele tem uma espécie de estrutura de código, que isso aqui não é código R em si, entendeu? O que é que acontece? Nós temos um pacote hoje muito interessante, que é justamente o pacote R-Oxygen. R-Oxygen, Oxygen 2. Se vocês não têm instalado, por gentileza, venham aqui e instalem R-Oxygen 2. Além de instalar esse daqui, um outro também que vai ser muito interessante para nós, que se nas listas, nas aulas iniciais não tiver sido feita, também vai ser interessante, é o DevTools. É um outro pacote muito interessante, que nós vamos utilizar aqui ao longo do curso. Então, nesse caso aqui, se também não tiver instalado, por gentileza, instale. Feito essas considerações, o que é que nós vamos fazer? Existe uma sintaxe dentro da estrutura R que o pacote R-Oxygen ele se encarrega de duas coisas. A parte de exportação, que nós já tivemos nossa aulinha, que nós falamos justamente do arquivo namespace, que é responsável de exportar funções que nós queremos a nível de usuário e funções internas que nós não queremos exportar. Nós já discutimos sobre isso. Então, quem é responsável por isso é o arquivo namespace. Mas o pacote R-Oxygen, ele já se encarrega de fazer tudo isso. O quê? Alterar o arquivo namespace, bem como os arquivos que estão dentro da pasta ou do subdiretório man. Isso tudo de uma vez. Então, o que é que nós vamos fazer? Vocês lembram que dentro da sintaxe R, o primeiro hashtag iniciando numa linha de comando, ele é um comentário. Mas uma linha de código que será lida pelo R-Oxygen, além do hashtag, nós vamos colocar aspas. Uma aspa só. Então, toda estrutura ou toda linha que estiver precedido, na realidade antecedido, que nós temos antes o hashtag e a aspa, o que vier à frente, o R-Oxygen vai entender como uma linha de comando que ele pode precisar exportar a nível de namespace, a referida função, ou alguma outra estrutura que nós temos no nosso pacote, em que nós vamos fazer a primeira discussão. Então, o nosso primeiro arquivo aqui, perdão, o nosso primeiro comando, arroba, esse arroba vai ser como se fosse um comando específico que o R-Oxygen irá ler e isso irá repassar, quer seja para o diretório, ou melhor, para o arquivo namespace, quer seja para os arquivos que vão desenvolver os manuais de ajuda.
Então, esse aqui, por exemplo, @export, ele serve para nós pegarmos essa função aqui e dizer para o ROxigênio que esta função nós queremos que ela seja exportável e que o usuário consiga enxergá-la. Perceba que dentro do nosso subdiretório R, nós temos dois scripts, em que um dos scripts é o auxiliar, em que aqui nós temos diversas funções. Percebe que essas funções, nós não deixamos elas exportáveis a nível de usuário. Nesse caso aqui, se nós não deixamos elas exportáveis a nível de usuário, isso ocorre porque nós não usamos o hashtag linha, aspa, @export antes do nome da função. Então veja que essas daqui ficarão apenas internamente a nível de usuário. O que é que está faltando então agora? Como eu vou exportar essa função, toda função exportável a nível de usuário, ela deve ser documentada. E o que é que significa ser documentada? Ela tem que ter informações mínimas para que seja inserida no manual de ajuda. E a primeira dica que vai ser feita vai ser o seguinte: a primeira linha, aspa, do arquivo em que você está escrevendo, ela sempre será o título do nome da função. Então, eu vou colocar aqui simplesmente aritmética. Uma coisa que a gente faz, como o arquivo, o pacote está sendo desenvolvido em linguagem no idioma em português, nós devemos evitar, nesse caso, os acentos, porque isso gera incompatibilidade na hora da compilação e no desenvolvimento dos materiais, por experiência. Então, vamos esquecer os símbolos especiais, C cedilha e acentos especiais, ok? Então, eu vou colocar no meu primeiro título desta função chamada aritmética, ou função aritmética, apenas essa. Aí o que acontece? Quando eu dou um Enter, automaticamente o hashtag linha já é acrescido no RStudio. Eu vou dar mais um espaço, e após esse espaço, o que vai ser escrito nesta segunda linha vai ser o que nós chamamos de descrição da função. É onde você vai contar um pouco sobre informações dessa função. No nosso caso, nós vamos colocar função para computar as 4 operações aritméticas. Vou colocar assim: soma, subtração, divisão e multiplicação. Ok? Uma vez feito isso, eu preciso agora definir ou escrever o que representa cada um dos argumentos. E esses argumentos serão sempre colocados com o comando param, de parâmetro. Então, o que é que eu devo definir? Após o nome parâmetro, @param, eu tenho que definir o nome do argumento, A, e agora eu vou inserir a descrição. Então, eu vou colocar simplesmente argumento numérico. Então, ele é o primeiro argumento numérico da operação que nós vamos fazer entre dois números. Então, eu só botei argumento numérico. Então, eu posso acrescer primeiro valor da operação. Da operação a ser realizada, por exemplo. O segundo parâmetro, vou colocar aqui, ó, B. Também argumento numérico. E eu vou dizer segundo
valor da operação a ser realizada. E por fim, eu tenho um outro, arroba parâmetro, que será OP. Este daqui, nós não deixamos nenhum default para ele, né? Nenhum padrão. E então nós vamos dizer argumento, vamos botar assim, string, ou cadeia de caracteres, ou caractere. Então, argumento, caractere. Opções. Então, nós vamos colocar aqui soma, subtra, multi e divise. Poderia detalhar aqui, colocar entre aspas o que aqui representa? Divisão, soma, subtra, poderia, certo? Após isso daqui, se nós viermos aqui embaixo, ó, pode aparecer diversas outras opções que tínhamos anteriormente, né? Ó, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ó, opa. Aparece diversas outras opções, ó. Em P. Só tem parâmetro? Não aparece nada. O que é que eu quero dizer? É que aqui, ó, existe diversas opções do R-oxigênio que nós podemos utilizar. Eu não tenho como estar falando todas as opções. O que é que eu sugiro a vocês? É que a gente pegue, por exemplo, aqui uma página no YouTube, no Google. Aqui, por exemplo, e a gente faça a seguinte busca. R-Oxygen 2 Package. Que nós vamos entrar diretamente no R-Oxigênio. Ó. Então, aqui tem todos os detalhes para a gente poder iniciar e ver cada uma dessas opções, desses argumentos. Então, documentação de funções, o que é que você precisa de informações básicas para você descrever tudo, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente acrescentar mais uma opção, que seria a opção example. No nosso caso, vai ser example mesmo. Então, aqui, após o @example, tudo que eu fizer abaixo, até não ter iniciado um outro arroba, será exemplo. Então, eu vou colocar aqui como um comentário básico dentro do help, e eu vou dizer assim, operação de soma. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função aritmética e vou colocar dois valores, 2 e 4. Então, ele vai fazer simplesmente esta operação simples. Após eu ter colocado essas informações iniciais, eu já tenho a estrutura mínima para poder construir um manual de ajuda dessa função aritmética. Então, o que é que eu preciso nessa situação? Aqui nesse caso, eu vou na aba Build, eu vou na opção More, em Configure Build Tools, e eu vou escolher aqui para que as documentações sejam geradas pelo R-Oxigênio, ainda mais, em que a instalação e o reinício, na hora que seja automatizado pelo R-Oxigênio, ele gere a alteração do namespace, bem como os arquivos RDs. Ok? Essa questão de vignets, essas coisas, nós vamos deixar para um momento posterior. Aqui é o nosso ponto inicial.
Ok? Então, feito isso, eu vou dar um ok nessa situação e eu vou, quando clicar nessa opção, o install, vocês vão perceber a seguinte situação. Vamos abrir aqui o manual de ajuda. Ó. Esse arquivo aqui, hello.rd, ele é um protótipo inicial da estrutura básica do arquivo. Eu não preciso desse arquivo aqui, vou apagar. E uma vez feito isso, e quando eu faço a instalação do pacote agora com essas novas alterações, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos prestar atenção. Tanto no meu namespace, quanto no meu subdiretório main. Vamos lá fazer a instalação. Vamos observar que ele vai carregar aqui. Por enquanto, se aparecer algum errinho, alguma coisa, aqui ele está usando que se eu vou utilizar a opção example, tem que ser em uma única linha simples. Então, se nesse caso eu estou usando mais de uma linha, então eu vou usar, ao invés do example, eu vou usar examples, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou repetir a instalação. Então, informações básicas como essa, a gente precisa verificar realmente lá no manual de ajuda do pacote R-Oxygen 2 para a gente ter mais detalhes. É interessante também nós verificarmos atualizações que ocorreram nessas últimas versões do R, porque lá no manual de ajuda, que é esse daqui, deixa eu colocar aqui, ó. Manual R Project. Então, se nós entrarmos nos manuais, nesse daqui, ó, Writing R Extensions, esse daqui é o específico para quem está desenvolvendo pacotes. Então, aqui nesse caso é onde nós temos as atualizações. E veja, essa construção desse manual já está para a versão 4.6, em que ela está em desenvolvimento. Veja que a atualização dela aqui está para justamente, ó, mês 6, dia 16. Então, veja que ela praticamente todos os dias ela passa por alterações. Então, nesse caso aqui, sugiro quem quer aprofundar este manual aqui da base do R para que você faça o aprofundamento na construção e desenvolvimento de pacotes. Feito então essas ressalvas, vamos voltar aqui e vamos observar o seguinte. Aqui está a estrutura que ela não é em código R, mas não vou me preocupar com isso daqui. O que eu vou me preocupar? É em verificar, uma vez que o meu pacote está instalado, meu pacote R, ó, ele está anexado ao caminho de busca, eu vou aqui e vou verificar se a minha função aritmética está disponível. Veja que ela está. Então, veja que o que eu escrevi já está disponível aqui para mim, para que a gente possa verificar as informações básicas sobre esse pacote. Veja aqui uma coisa até interessante que existe no RStudio hoje, é essa opção Run Examples. Então, eu posso rodar aqui mesmo e verificar a execução desses resultados. Uma coisa que acabei esquecendo foi o argumento OP, ó, que eu não acabei definindo. Então, vamos lá fazer aqui a alteração para que ele faça a atualização. Então, aqui nesse caso, eu vou em OP. Aqui nesse caso, se eu não quiser definir o nome do argumento, mas apenas na posição, eu vou usar a opção soma. Vou lá e instalo novamente para que a gente possa corrigir esta atualização. Então, beleza. Aqui vai anexar o caminho de busca. Então, está reiniciando, pronto. Anexou o caminho de busca o meu novo pacote, já atualizado. Então, eu vou aqui novamente, dar um update e vamos pedir para ele rodar. Agora, ele mostra que a soma 2 mais 4 deu igual a 6. Olha que interessante.
Mais detalhes eu posso ter aqui, por exemplo, existe uma opção que é Details, que você pode detalhar argumentos, informações especiais que você queria, de onde que você gerou. Uma outra coisa na descrição que o R hoje está pedindo é o DOI de artigos que fundamentam as suas funções, de onde é que você está tirando, as linhas de raciocínio, da onde você está desenvolvendo. Então, toda essa estrutura hoje é parte e muitas vezes na hora de você submeter, os mantenedores do R eles estão pedindo essas informações. Uma outra coisa que é muito interessante também, só para a gente finalizar e não alongar mais, é, por exemplo, vamos pegar aqui o meu pacote SMR Art Package. Quando a gente entra na página dos pacotes, os pacotes agora eles estão tendo um DOI específico que você pode referenciar. Olha como é interessante, que antigamente não tinha. Então, todas essas informações aqui, por exemplo, elas estão vindo lá do arquivo description. Então, esses DOIs, quando fundamentam informações de onde está sendo gerado, no seu caso, a estrutura de como você construiu essas funções, se tem artigos que fundamentam por trás, é interessante inseri-los aqui na parte da descrição. Mas isso é coisa para vocês aprofundarem. O básico nós passamos. Espero que tenha ajudado a todos vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, mande para nós. E lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!